Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos aprender com Romanos 12 a como nós podemos nos tornar verdadeiros cristãos. Paulo vai dar uma aula aqui e você vai descobrir que por você não consegue não. Se não for pelo sobrenatural de Deus, o seu corpo natural não atinge esse nível que Paulo nos dá como padrão para nós nos tornarmos cristãos verdadeiros. E qual é o padrão de Paulo? Muito elevado. É o padrão de Deus. E ele é totalmente contrário à nossa natureza. Porque a nossa natureza é assim: bateu, levou. Falou mal, também falo mal. Humilhou, também vou humilhar. Pisou no meu calo, eu piso no seu. Essa é a sua natureza. Qual é a natureza de Deus? Vamos ver? Diz assim: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, porque é só pela misericórdia de Deus que você vai atingir esse padrão de Paulo que ele está falando. Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, como Jesus se ofereceu em sacrifício vivo. O que Paulo está dizendo? Que você tem que se oferecer vivo para a morte. Você vai ter que aprender a matar tudo que é natural em você, para você aprender a viver no sobrenatural de Deus, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Aprender a se oferecer em sacrifício vivo, fazendo um culto racional, com a nossa razão que nós conseguimos fazer ao Senhor. Diz, não se amoldem ao padrão deste mundo. Sabe o que é entrar numa forma assim, ó? A forma do mundo e se amoldar a ela? Não façam isso. Não se amoldem com o padrão do mundo, mas transformem-se. Como? Pela renovação da sua mente. A sua mente tem que estar constantemente sendo renovada. Por que padrão? Pelo padrão do Senhor, pelo padrão de Deus, pelo padrão que o Espírito Santo nos mostra toda manhã, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Como que você entende que tudo que acontece na sua vida, você aceita como sendo uma vontade boa, perfeita e agradável? Você passa a aceitar tudo que Deus permite que aconteça com você, porque você entende que isso daí é para transformar você, é para fazer de você uma pessoa melhor. Então aquelas pessoas, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, eu não aceito a morte de não sei quem, eu não aceito isso porque é a vontade de Deus, e você diz, eu não aceito. Como assim? Quem é você para você não aceitar aquela que é a boa, perfeita e agradável? Sabe quanto que a vontade de Deus, por mais dolorosa que ela pareça, por mais difícil que ela possa parecer, ela se torna agradável? Só se você tiver a sua mente renovada pelo Senhor. Senão você nunca vai entender esse capítulo aqui, viu? Você nunca vai chegar nesse padrão aqui. Porque a graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, mantenha-se na sua miséria, mantenha-se na sua pequenez, porque você é pequeno demais diante de Deus. Mantenha-se nesse padrão. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Viva de acordo com a medida da sua fé, mas sempre busque ter mais fé. Avance na fé, avance no conhecimento, avance sempre, não para, não estaciona, avança na fé, mas esteja satisfeito com a medida que Deus lhe deu. Se Deus te deu essa medida, fique feliz com essa. Assim como cada um de vós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, porque o braço tem uma função, a perna tem outra, o nariz tem outro, o olho tem outro, o ouvido tem outro, a boca tem outra. Cada coisa do seu corpo, cada membro do seu corpo tem uma função diferente da outra. Então ele diz, assim como nós temos um corpo,
mas cada um tem a sua função, assim também em Cristo nós somos muitos. Formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Eu sempre falo para vocês, você não é corpo. Por que você tem que estar ligado à igreja? Por que você tem que estar ligado ao lugar que você vá para adorar a Deus? Porque é ali que nós formamos o corpo de Cristo. Porque cada um ali tem uma função, cada um é bom em fazer alguma coisa. Um tem mais habilidade com uma coisa, outro tem mais habilidade com outro. Tem alguns que são bons para ensinar, tem outros que são bons para receber, tem outros que são bons para limpar. Mas qual que é a diferença de um e outro? Nenhuma, todos têm a mesma importância. Porque o que seria da casa do Senhor se ela não tivesse limpa para você ir lá? Você ia gostar de estar num lugar sujo? Então os irmãos que limpam são muito importantes, são tão importantes quanto aquele que ministra a palavra para você. Entendeu? Nós temos diferentes dons. Ele vai falar dos dons de cada um, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, ótimo, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Eu gosto de pensar, porque eu fui professora a vida inteira, eu gosto de pensar que o meu dom é esse, de ensinar a palavra. Eu não sou boa para pregar, eu não sou muito boa para exortar, eu não sou boa para nada, nem para profetizar, mas eu gosto de pensar que eu sou razoável, que eu sou boa para ensinar essa palavra. Por quê? Porque eu gosto de aprender, porque eu gosto de estudar, porque eu tenho o dom de ensinar. Eu sempre tive. Esse é o dom que Deus me deu. Já era o dom da minha mãe, da minha avó. A nossa família é de professores. Então, se eu recebi esse dom do Senhor, eu vou servi-lo com esse dom. Eu gosto de pensar que eu ensino as pessoas essa palavra. Já profetizar, eu não tenho muito esse dom. Eu tenho dom de línguas, eu tenho alguns dons que eu procuro exercitar, mas ensinar, e eu gosto de pensar que Jesus também era mestre, e ele tinha esse dom também, né? Jesus ensinava. Então eu gosto do dom que Deus me deu, e sou feliz com ele. Gostaria de ter outros? Gostaria, mas eu tô feliz com a minha porção, com a porção que Deus me deu. Se é de dar ânimo, que assim faça, anime as pessoas, faça as pessoas ficarem animadas, não deixe as pessoas desanimarem de andar pelos caminhos do Senhor. Eu conheço pessoas que elas são especialistas em dar injeção de ânimo nas pessoas. Se é contribuir, que contribua generosamente. Tem gente que não tem dom para nada, mas tem dinheiro. Então, se o dom dele é contribuir, faça isso. Contribua com a obra, contribua com a igreja. Tem valor a sua contribuição. Ah, mas eu não sei pregar. Ah, mas eu não sou bom para admoestar. Ah, eu não sou bom para ensinar. Ah, eu não sou bom para limpar. Eu não sou bom, mas eu tenho dinheiro. Então, eu vou contribuir com a obra do Senhor. É um dom também, viu? Também é o dom. Se é exercer liderança, que exerça com zelo, com muito zelo. Se o seu dom é de liderança, a sua responsabilidade aumenta muito. Então faça isso com muito temor, né? Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Cada um tem um dom. O amor tem que ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Paulo está falando assim, rejeita, tenha ódio do mal. Apegue-se ao que é bom. E o que é bom? Essa palavra, né? Ela é boa, perfeita e agradável. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Isso eu assisto muito na minha igreja. As pessoas lá, elas se doam. As pessoas estão sempre se oferecendo para te ajudar, para fazer isso por você, para fazer aquilo por você. Nós temos praticado, nós temos sido ensinados a praticar esse dom, o amor fraternal, o de não nos elevarmos a nós mesmos e darmos honra àquele que está te servindo. Amém? Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Olha que lindo, né? Dê honra, honre as pessoas. Na minha igreja a gente usa muito essa expressão, irmã, deixa eu te honrar com isso. Deixa eu fazer esse suco para você, irmã, eu quero te honrar. Irmã, deixa que eu varro isso aqui para você, eu quero te honrar. Todo mundo lá tem prazer em honrar mais do que ser honrado, amém?
E ele diz, nunca lhes falte zelo. Zelo é medo, é temor dessa palavra, é você zelar por ela. Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Tudo isso é fácil? Não, tudo isso só vem de uma única forma, pela misericórdia do Senhor, através da fé em Cristo Jesus. Alegre-se na esperança. Qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança não está aqui na terra. Nossa esperança não é ganhar na loteria, não é andar de carro novo, não é ter uma casa com piscina. A nossa esperança é a vida eterna ao lado do Senhor. Sejam pacientes na tribulação. Quem que não vai passar por tribulação nessa terra? Conta para mim. Do mais rico ao mais pobre, tribulação todos nós teremos. Mas ele diz, seja paciente quando você estiver passando por tribulação. E uma coisa importantíssima, perseverem na oração. Ore sem cessar. Você está almoçando, você tem que estar orando. Você levanta, você tem que orar, agradecer ao Senhor. Você passa o dia em agradecimento, o seu pensamento sempre voltado para as coisas do alto. Você vai comer, você agradece o seu alimento. Você vai dormir, você agradece a sua cama, seu cobertor. Agradeça sem cessar e não reclame. A palavra diz que Deus não gosta daqueles que murmuram. Ele gosta dos que são gratos. Ele gosta dos que oram, dos que agradecem, dos que os reconhecem e os veem em todas as coisas da sua vida. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Assista ao pobre, dê assistência, ajude. Entregando em qualquer lugar, pode ser na sua igreja, porque sua igreja vai repartir com os mais necessitados, mas não negue o pão a quem tem fome, não negue uma parte daquilo que você ganha para aqueles que necessitam. Pratiquem a hospitalidade. Ser hospitaleiro faz parte do programa, do projeto do Senhor. A palavra de Deus diz que muitos, sem saber, hospedaram anjos em sua casa, porque eram hospitaleiros. Se tem uma coisa que o judeu sabe ser, é hospitaleiro, viu? Abençoem aqueles que os perseguem. Esse é difícil, né? Essa parte aqui, vamos riscar da Bíblia? Não vamos, não. Vamos tentar fazer assim como Paulo nos ensinou. É difícil? É difícil. Mas é impossível? Nada é impossível se você estiver firmado nessa palavra. Então, você sabe que alguém te amaldiçoou? Você vai fazer o contrário. Você vai abençoar. E não os amaldiçoem, diz essa palavra. Nunca amaldiçoe ninguém. Aqueles que te amaldiçoarem, você vai abençoar. Alegre-se com aqueles que se alegram. Chorem com os que chorem. Com os que choram. Uma pessoa está chorando, chora com ela. Ela está feliz? Ria com ela, alegre-se com ela, compartilha com ela a sua casa, seu alimento, o dia a dia da sua vida com pessoas que conhecem ao Senhor. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Então porque esse tem dinheiro, eu vou ter uma atitude diferente do que com aquele que não tem dinheiro. Jamais faça isso. Você tem que ter a mesma atitude do mais pobre ao mais rico, do mais sábio ao mais indouto, ao mais ignorante. Não sejam orgulhosos, não tenham orgulho, porque você não tem nada para se orgulhar a não ser a sua fé em Cristo Jesus. O seu motivo de orgulho tem que ser Jesus na sua vida, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Então, eu só vou me associar com quem tiver a mesma posição social que eu, o mesmo conhecimento que eu, a mesma situação econômica que a minha. De maneira nenhuma. Quanto mais você conhece o Senhor, mais você aprende a amar aqueles que não tiveram tanto acesso ao conhecimento e ao estudo como você, aqueles que não têm a mesma situação financeira que você tem que amá-los da mesma maneira, tratá-los da mesma maneira, porque Cristo morreu por eles. Amém? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como eu sou sábia. Como eu sou inteligente. Não. Você tem que saber que a sabedoria vem do alto para você. E é só dela essa sabedoria. Não retribuam. Olha, isso é difícil, hein? Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Esses dias eu quase arrumei uma encrenca com uma pessoa e Deus começou a falar no meu coração esse versículo.
Sempre que possível, viva em paz com todos, viva em paz com todos, viva em paz com todos. Aí eu falei, já entendi, Senhor. Mandei uma mensagem para a pessoa, me desculpando e pedindo para ficar em paz com ela. E é claro, ela me desculpou e eu me senti muito bem por isso. Podia ter continuado dando umas cutucadas lá, mas para quê? Se a palavra de Deus veio, esse versículo aqui para mim. Por isso que Deus fala com a gente, porque é o versículo que você sabe que é Deus falando com você, porque você não está afim de ouvir, não. Você está afim de continuar fazendo o que a sua carne empurra você para fazer. Mas Deus falava, sempre que possível, vive em paz com todos. Sempre é possível, quando o Senhor permite entrar no meio da situação. Amados, nunca procurem vingar-se. Vingança não é de Deus. Não procurem vingar-se. Deixe com Deus a ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então o que você faz? Olha, eu te perdoo, mas o Senhor que te julgue. O Senhor que deixa a ira para Deus. Não se ire no seu coração contra ninguém. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, sabe o que você faz? Você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. Por que eu falo para vocês, ainda que os judeus não nos amem, como é que nós temos que mostrar para eles o amor de Cristo? Amando-os. Não retribuindo a eles como eles fazem conosco, não. Eles se consideram acima de nós porque são o povo escolhido, mas você tem uma única obrigação com eles, amá-los. Amá-los e orar por eles. Só isso. Você vai amontoar a brasa na cabeça deles, que eles vão falar assim, gente, mas a gente persegue esse povo, a gente odeia esse povo, e esse povo vive orando por nós e falando de nós e nos abençoando e orando por Israel, orando por Jerusalém. Como assim? É isso que você tem que fazer, eles nunca vão ter que entender, não vão entender. Você vai amontoar a brasa viva na cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a lição de você ser um verdadeiro cristão que Paulo está te dando aqui em Romanos 12. Vença o mal com o bem. E isso é totalmente contrário à sua natureza. Porque a sua natureza, o seu corpo natural, ele quer reagir ao mal. Então você toma um tapa, você quer dar um tapa. Você é ofendido, você quer ofender. Você é magoado, você quer magoar. Você quer se vingar. E o Paulo está nos ensinando, né? Se nós quisermos ser cristãos de verdade, nós temos que aprender com esse capítulo de Romanos a vencer o mal com o bem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração nesse capítulo de Romanos. E se você tiver que perdoar alguma pessoa, vai já para o seu quarto e perdoa. Deixa a ira com Deus. Deixa. Entrega. Senhor, eu libero essa pessoa no reino espiritual. Porque enquanto você não perdoá-la, você está presa a ela. E ninguém vai subir para o céu preso a ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Então libera perdão, libera amor, libera tudo isso que você tem que liberar no seu coração para que Deus possa continuar trabalhando dia após dia no seu coração. E é possível, porque Jesus torna as coisas possíveis, não pela sua natureza, mas pela natureza dele. Que é, e pela vontade dele, né? Que é boa, perfeita e agradável. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Não esquece de deixar seu like, compartilha que você foi edificado, compartilha com alguém que você sabe que ama essa palavra. E assim nós continuamos amanhã com Romanos capítulo 13. Um abraço, estamos quase terminando Romanos, foi muito rápido, né? O livro de Romanos, bonito, mas rápido. Estamos quase terminando. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.